Nós temos aqui um grupo de convidados muito especial. Nosso irmão Mateus Amaral, obrigado, o idealizador desse projeto, muito obrigado por privilegiar nossa igreja. Nós temos nosso irmão Leandro Quadros, uma dispensa apresentação, bem como o pastor Michelson Borges, todos nós os conhecemos. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Nós estamos tendo aqui o privilégio de recebê-los. Eles têm agendas variadas, mas separou um espacinho na agenda para nos abençoar aqui nesse final de semana. Obrigado, amigos. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome daqui do distrito de São José dos Campos. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Eu vou convidar aqui o Mateus. O Mateus vai nos explicar, vai nos conduzir nesse momento no que vai acontecer agora e depois à tarde às 15 horas. Amém, pastor. Irmãos, bom dia mais uma vez. Feliz sábado para você que está aqui. Eu sou de casa um pouquinho, né? O pessoal acho que já me conhece um pouco. Eu morei aqui em São José dos Campos minha vida toda, e há pouco tempo, 2 anos e pouquinho, a gente está ali no sul de Minas. No mês de janeiro de 2024, nós estivemos aqui com o Ministério Teodiceia. Alguns vão se lembrar, fizemos aqui um final de semana sobre profecias também. E hoje eu tenho, eu me sinto até pequenininho aqui hoje, não só no tamanho, mas assim, eu estou diante aqui de 2 grandes amigos, o Leandro e o Michelson, que, além de tudo, foram ferramentas que Deus utilizou num momento muito importante ali da minha vida, que a gente vai partilhar depois aqui da mensagem do Leandro, tá bom? Eu sei que existem irmãos aqui que não são apenas do distrito, daqui da Igreja Central, tem irmãos aqui, amigos meus lá do distrito do Ismênia, do distrito, enfim, onde eu fui ancião ali durante 12 anos, e é uma alegria. Eu sei que tem irmãos aqui do sul de Minas também, já vi ali. Bem-vindo, viu, minha irmã? Muito bom revê-los aqui. Sintam-se abraçados. Eu lá em Minas, quando eu vou pregar, eu sempre faço uma pergunta para a igreja. Eu pergunto assim, como é que está o coraçãozinho aí? E aí uma vez eu fiz essa pergunta, estava uma senhorinha sentada assim, no primeiro banco, assim. Ela falou assim, professor, o coração não está bom não, vou ter que pôr uma ponte de safena ali. Eu falei, não, eu estou falando do coração espiritual, né? Aquele coração dos discípulos de Emaús lá, que sentiram arder o seu coração quando Jesus, naquele caminho, abria as Escrituras e falava para eles a respeito dele, do próprio Jesus. E o desejo que eu tenho no coração para esse final de semana é que nós passemos também por essa experiência aqui. Cada palavra que for pregada daqui de cima, cada texto que for aberto, tenha o objetivo de alcançar o seu coração. Um congresso como esse, ele tem, obviamente, o objetivo de fornecer informações, fornecer conteúdo, mas, acima de tudo, como o pastor Leandro acabou de comentar aqui, nós nos reunimos para nos fortalecermos e nos prepararmos para os eventos que estão diante de nós e para não sermos enganados por eles. É para isso que serve um congresso como esse. Então, passando aqui rapidamente, começamos ontem à noite, hoje, né? À noite, na sexta-feira, mas já no sábado, o Leandro abriu a programação de ontem falando ali sobre Apocalipse 13, a relação ali com o chifre pequeno. Hoje o Leandro vai dar sequência numa mensagem que eu particularmente gosto muito, vocês vão perceber já já. E depois da mensagem do Leandro, a gente vai ter um momento aqui bem especial também, onde a gente vai contar um pouquinho, rapidamente, um pouquinho da nossa história. Eu vou ser bem objetivo, creio que muitos já conhecem, né? E na parte da tarde, a partir das 3 horas, tá bom? A partir das 3 horas, nós estaremos aqui reunidos, e aí tem um leque de conteúdo, de temas que serão abordados aqui. Nós combinamos que até por volta ali de 11h30, meia-noite, a gente consegue falar tudo. Estou brincando, gente, não vai chegar a isso não. Mas são temas importantes e eu convido você a estar aqui conosco, então, hoje, a partir das 3 horas. Combinado? Amém, amém. Eu quero chamar o Leandro aqui. Leandro, que Deus te use, meu irmão, mais uma vez. Obrigado, amigo. Bom dia, pessoal. Eu estou muito contente porque Deus me deu o privilégio de participar desse congresso aqui com vocês. Agradeço ao Mateus pelo convite. Bom tê-lo aqui, Michel, também conosco. Muito obrigado aos meus irmãos aí por essa parceria. E obrigado, em especial, amigos, a vocês por estarem aqui acompanhando. Eu vou dar hoje para vocês, na verdade, um estudo bíblico, não é um sermão propriamente dito, mas eu preciso passar esse assunto para vocês. Ele está na nossa programação e eu creio ele ser de muita importância.
para o nosso preparo espiritual e para nós ajudarmos um irmão católico sincero a conhecer o que a Bíblia ensina sobre Pedro como fundamento da igreja, diríamos assim, o primado da igreja. Antes, vou reiterar aqui algo que o Michelson disse muito bem ontem. O nosso propósito aqui não é desrespeitar nenhum irmão católico apostólico romano, até porque nós cremos que os filhos de Deus se encontram presentes em todos os movimentos religiosos e que eles vivem de acordo com a luz que receberam, mas que o Espírito os tem conduzido a uma luz maior. Nós temos a convicção de que Ellen White está certíssima quando ela fala no Grande Conflito, página 383, que a maior parte dos filhos de Deus não está na igreja adventista, está no meio protestante. E ela diz assim, não excetuando a comunhão católica apostólica romana, na página 449. Então, ser filho de Deus é muito mais do que fazer parte de uma igreja ou uma placa de igreja. Né? Ser filho de Deus é algo muito mais amplo. Deus tem a sua igreja visível, o seu remanescente visível, mas tem o invisível, e a maioria está lá fora ainda. Então esse nosso congresso aqui não é para desrespeitarmos um irmão católico, muito pelo contrário, é para ajudarmos a ele a perceber que por mais sincero que ele seja, ele precisa fazer como Cristo, os apóstolos e os cristãos primitivos. Colocarem a Bíblia acima da tradição eclesiástica. Vamos então começar a nossa explanação de hoje. Vocês sabem que uma das doutrinas fundamentais para o catolicismo é o primado de Pedro. Pedro, de acordo com essa teoria, e eu vou ler aqui o texto com vocês, ele teria tido a primazia na administração e na liderança da igreja. E com base nessa teoria se justifica toda a sequência de papas que lideraram a igreja através de alguns milênios, né? De uns séculos, na verdade. Será que nós encontramos apoio bíblico para o primado de Pedro? Vamos começar aqui o nosso estudo bíblico de hoje. Quero que você abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versos 13. Vamos ler dos versos 13 ao 20. Vamos começar com a leitura e aí eu vou explicar um pouquinho da estrutura do nosso estudo bíblico dessa manhã. Tá bom? Mateus 16, 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Veja que a quantidade de crenças sobre Jesus era bem variada naqueles dias, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha que confissão de fé, não é? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, ou seja, não foram seres humanos que revelaram essa verdade para você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Não vou entrar, amigos, nos detalhes desta perícope aqui, deste bloco de texto, mas eu quero destacar o que Jesus Cristo disse para Pedro após Pedro confessar a fé de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esse texto é interpretado de 3 maneiras diferentes. Vou dar aqui as principais. Os católicos entendem que Pedro é esta pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. E entre os protestantes há 2 interpretações. De que esta pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja seria a fé de Pedro em Jesus. E há um outro grupo que crê que esta pedra é o próprio Cristo, por causa de um jogo de palavras que existe no grego. E eu vou te explicar isso. Veja, obviamente que nós, como protestantes, nós vamos aceitar as 2 últimas interpretações, né? A primeira, de que Pedro em si é esta pedra. Nós vamos ver aqui no texto bíblico que o termo pedra ou rocha, ele é aplicado a Deus por ser o originador da nossa salvação. Agora, aqui no contexto, amigos, nós podemos aceitar uma das outras 2 interpretações, que Cristo se refere à fé de Pedro em Jesus como Messias, ou ao próprio Cristo, como esta pedra. Eu particularmente, e aqui eu já digo para você, eu não vou discutir com você esse assunto, porque se você aceitar a segunda ou a terceira interpretação, há sustentação para ambas, e nós não vamos perder a nossa salvação se nós aceitarmos a segunda ou a terceira. Mas nesse contexto, eu particularmente percebo que quando Cristo fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nesse contexto eu consigo perceber que Cristo não está tratando dele mesmo, mas nesse contexto eu consigo ver que Cristo iria estabelecer a sua igreja sobre a confissão de Pedro em Jesus como o Messias prometido. Eu sou mais adepto da segunda interpretação do que da terceira. Mas você vai ver, na minha explanação, que essa interpretação, que é aceita por alguns protestantes, ela não contradiz o fato de que Cristo é a pedra angular da igreja. É que naquele contexto parece dar mais esse a entender que Cristo está dizendo o seguinte: Pedro, que bom que Deus revelou isso para você. Foi o Pai que revelou para você. Com base nessa confissão sua de que eu sou o Filho de Deus, eu vou estabelecer a minha igreja. Ele não está dando primado para Pedro, porque quem é que estabeleceu a igreja? Foi Pedro ou é Cristo? Cristo. Com base nesta sua confissão de que sou filho de Deus, eu vou estabelecer a minha igreja, e todo aquele que fizer parte da minha igreja, Pedro, que você vai ser um dos líderes, não único, todo aquele que fizer parte da minha igreja, ele vai ter a mesma confissão que você, ele vai me reconhecer como filho de Deus e como Messias prometido. Agora, óbvio, se você optar pela terceira interpretação, a única coisa que você vai ter que fazer é argumentar um pouco mais com o irmão católico, porque o irmão católico afirma o seguinte: a terceira interpretação acredita que há um jogo de palavras no grego, e que Petra, né, a palavra Petra aqui se referiria
a uma rocha, que seria Cristo, né? E o outro termo grego se referiria a Pedro. Só que o que o irmão católico ele argumenta? Que na língua, no aramaico, língua falada por Jesus, não existe a distinção entre Pedro e pedra. No aramaico é a palavra kefa, se referindo a Pedro ou pedra, então não há distinção. Aí, se você optar pela terceira opção, o que você tem que fazer? Dizer para esse irmão católico que o foco de Mateus não é a língua em que Jesus falava, mas a razão pela qual o evangelista usou o termo pedra. Ele pode ter feito uma distinção entre Petra, Petros, no grego, intencional, para diferenciar Pedro de Cristo, isso é possível. Mesmo que no aramaico não tenha essa distinção, o autor, inspirado pelo Espírito, pode ter usado Petros e Petra para se referir a duas pessoas diferentes. Nós não podemos ignorar essa possibilidade do Espírito Santo ter optado por isso. Tá bom? Mas, a princípio, eu vejo mais clareza na segunda interpretação. De que, com base na fé de Pedro de que Cristo é o Filho de Deus, Cristo estabeleceria a sua igreja para que todo aquele que fizesse parte dela, assim como Pedro, confessasse a Cristo como Filho de Deus. Te dei essas informações aqui iniciais para você entender um pouquinho do que está em debate em relação a isso. Nesse estudo bíblico, amigos, eu vou dividir ele em algumas partes. Primeira parte, eu quero mostrar para você como que Pedro entendeu esse texto. Isso aqui é importante. Será que Pedro entendeu nesse texto que ele teria a primazia da liderança da igreja? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Segunda parte, como os demais discípulos entenderam esse texto? Terceira parte, quem liderou a igreja cristã? Será que Pedro teve a primazia na liderança? Essa é uma terceira pergunta que nós temos que responder nesse estudo. Quarta pergunta, quem os autores do Antigo Testamento chamam de rocha? A pedra, aquela rocha sobre a qual fundamentamos a nossa fé e a nossa salvação. Essa é uma outra pergunta a ser respondida. E a quinta questão, vamos falar um pouquinho da falta de base histórica para a interpretação católica apostólica romana do primado de Pedro. E sexto, para finalizar, a quem foram dadas as chaves do reino? Será que só Pedro recebeu as chaves do reino para ligar ou desligar alguém da igreja? Então acho que essas 6 perguntas nós precisamos responder para começarmos um estudo sobre um assunto que é muito amplo e que obviamente não daria tempo de fazermos aqui neste momento. Primeira pergunta. Como Pedro entendeu esse texto? Quando Cristo disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e te darei as chaves do reino dos céus, Pedro entendeu que ele teria a primazia? Vamos lá. 2 textos, Atos capítulo 4, 8 a 12, e vamos ver 1 Pedro 2, 4 a 8, para vermos a ênfase que o apóstolo Pedro deu. Se ele deu a ênfase a ele, ou a outro, tá? Atos 4, 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e do povo de Israel,
de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O próprio Pedro entende que mesmo que Jesus tenha dito que sobre a fé de Pedro nele como Messias, a sua igreja seria estabelecida, o próprio Pedro entende que a primazia não está na fé dele em Jesus como Messias. O próprio Pedro entende que a primazia está em Jesus como a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Eu creio que um irmão católico apostólico romano deveria dar atenção a esta ênfase de Pedro, se ele quiser ser coerente com aquilo que Pedro ensina. E em 1 Pedro 2, o apóstolo continua mostrando a sua compreensão sobre o assunto. Curioso que você vê Pedro tratando do assunto, e em nenhum momento em que ele fala que Cristo é a pedra da igreja, ele usa isso como argumento para dizer o seguinte: eu tenho primado. Eu sou o primeiro papa e vocês me obedeçam. Eu falei e está falado. Não. Pedro argumentava para direcionar o olhar das pessoas para aquele que é o único fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. E em 1 Pedro 2, 4 a 8, chegando-vos para ele, a pedra que vive. É muito curioso que se Pedro entendesse que ele era tivesse a primazia, é curioso que ele em nenhum momento ele destaque isso. Ele fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós temos algumas verdades desse texto. Primeiro, Pedro diz que Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está firmada. Tudo bem que no contexto de Mateus 16, Cristo estabelece a sua igreja com base na confissão de Pedro de que Cristo é o Messias. Mas Pedro não se considera a pedra da igreja. Ele não se considera como tendo a primazia. E outra coisa, Pedro não diz que ele é o único sacerdote da igreja, ou o sacerdote principal da igreja. Ele não coloca o sacerdócio como algo acima da membresia leiga. Ele diz no verso 5, que vós, como pedras vivas, ou seja, você também é uma pedra viva da casa espiritual de Deus, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. A reforma protestante está corretíssima. O sacerdócio é para todos os crentes. E no verso 9 fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Quando Pedro destaca Cristo como pedra e fala que todos os crentes são pedras vivas que fazem parte da casa de Deus e todos os crentes são sacerdotes, queridos, se Pedro tivesse entendido Mateus 16 como se referindo ao primado dele, ele tinha que em algum momento destacar isso. Mas ele não destaca isso nenhuma vez. Então não podemos colocar na boca de Pedro ou na mente dele o que ele não disse, o que ele não pensou. Então, se você for bíblico, por mais que um irmão católico seja sincero naquilo que crê,
você vai entender que é incidental e não fundamental que Pedro tenha reconhecido, sido o primeiro a reconhecer e a declarar a sua fé em Cristo. Isso é incidental, não fundamental. Até porque se você ler Mateus 16,16, ele estava atuando ali como um porta-voz de todos os discípulos. Ele é o primeiro deles a fazer aquela confissão pública. Só que isso não torna ele o primeiro em importância, porque nem ele interpretou dessa forma. Ele era o porta-voz de todos e não se sentia o melhor de todos. Segunda pergunta: como os demais discípulos entenderam esse texto? Eu não vou ler aqui todos os textos, amigos, mas depois eu posso enviar o arquivo, disponibilizar para vocês sem nenhum problema, tá? Mas, por exemplo, Mateus, em Mateus 21, 42, ele chama de pedra da igreja a Cristo. E ele está citando Cristo. Marcos, também citando a Jesus, em Marcos 12, 10, ele diz que o fundamento da igreja é Cristo, não Pedro. Lucas, citando Jesus em Lucas capítulo 20, versos 17 e 18, também diz que é Jesus. E Paulo, irmãos, em Romanos 9, 32 e 33, 1 Coríntios 3, 11 e Efésios 2, 20, Paulo diz que a pedra, o fundamento sobre o qual a igreja está estabelecida é Jesus e não Pedro. Dos textos de Paulo, vamos ler pelo menos um dos que eu citei aqui para você. Vamos ler aqui Romanos 9, porque os outros já são mais conhecidos. Romanos 9, 32 e 33. 1 Coríntios 3, 11 e Efésios 2, 20 são textos mais conhecidos. Vamos ler esse aqui, que é um pouquinho diferente, que diz assim: por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Quem é a pedra de tropeço e rocha de escândalo para aquele que não crê? É Pedro? Quem? Jesus Cristo. Então, se Pedro não usou do argumento da pedra para se referir a si mesmo, se os demais apóstolos não entenderam, e discípulos, que Pedro teria primazia, que autoridade um ser humano tem para definir que Pedro tem o primado, se o próprio Pedro nunca alegou isso? Eu acredito que é falta de humildade da nossa parte como seres humanos. Terceira pergunta: quem liderou a igreja cristã? Isso aqui é fundamental. Será que a igreja cristã foi liderada só por Pedro? Não há dúvidas. Pedro, ele recebeu uma incumbência muito importante de Jesus Cristo, né? Jesus pediu para Pedro, quando Cristo perguntou se ele o amava, Cristo perguntou 3 vezes, não é? Pedro, tu me amas? Ele sabe, o senhor sabe que eu te amo. Aí Cristo falou: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto de João, capítulo 21, ele é usado em favor também do primado de Pedro. Só que a pergunta que devemos fazer é: somente Pedro liderou a igreja cristã primitiva? Vamos ver alguns textos. O primeiro deles, Lucas 22, 24. Vamos ver se tem essa possibilidade de Pedro ter sido o primeiro e único, o primeiro papa, diríamos assim.
Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eu não vou aqui entrar no detalhe da perícope, mas tinha uma discussão entre os apóstolos. Qual deles era o maior? Se Pedro tivesse a primazia, você acha que essa discussão teria ocorrido? De jeito nenhum. Era um assunto muito mais do que claro e estabelecido por Jesus Cristo. Pedro tem o primado e não tem conversa. Só que não é isso que nós vemos no texto. Você pode ver também isso em Mateus 18, verso 1. Né? Lembra-se que Cristo falou em Mateus 16, não é? Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eles não entenderam que Pedro seria o primeiro líder. Mateus 18, 1, alguns capítulos adiante. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Então, essas discussões entre eles sobre quem era o maior continuaram depois do que Cristo falou. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Gálatas 2, versos 9 e 12. Esse texto é fundamental você apresentar para o irmão católico apostólico romano. Para responder essa terceira pergunta: quem liderou a igreja? Somente Pedro, ou Pedro foi o primeiro papa? Irmãos, olha como é importante nós deixarmos o texto bíblico falar. Gálatas 2, 9 e 12. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas. Coluna no singular ou no plural? Colunas. Me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, falando de Pedro aqui, comia com os gentios. Queridos, a liderança, as três principais colunas da igreja cristã foram Tiago, Pedro e João. Não há base bíblica para o primado de Pedro. Pedro é mencionado até em segundo lugar aqui. Quem Paulo considerou como colunas da igreja cristã? Tiago, Pedro e João. E mais, quem presidiu o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15? Isso aqui também é importante. Outro texto para você usar com o irmão católico apostólico romano. Se você ler todo o capítulo 15, você vai ver que há uma controvérsia sobre a circuncisão ou não dos gentios. E teve alguém que liderou essa discussão em Jerusalém. Vamos ver se foi Pedro? Versos 13 e 19. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, e aí segue adiante. E aí o verso 19. Pelo que julgo eu, aqui é Tiago falando, não é Pedro, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Mas isso. Quem presidiu o concílio de Jerusalém foi Tiago e não Pedro. Não tem base bíblica para o primado de Pedro. Depois eu vou falar para você um pouquinho, brevemente, como que surgiu essa ideia. Na Bíblia que não foi.
Nenhum autor bíblico entendeu Mateus 16, 18 e 19 como referindo ao primado de Pedro. Quarta pergunta que vamos responder. Quem os autores do Antigo Testamento chamam de rocha? Vou dar aqui alguns nomes e os textos não vou ler agora, mas só para vocês terem em mente. Moisés, em Deuteronômio 32, 4, eu vou ler só um desses textos, não tem como não ler, pelo menos um. Se você tiver a sua Bíblia, leia comigo. Veja que mesmo que Cristo possa ter dito, comparado a fé de Pedro a uma pedra, lá em Mateus 16, no restante das Escrituras, o uso de uma pedra, de uma rocha, ele é feito em relação a Deus, não a um ser humano. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha. Verso 3, ó. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. A rocha, amigos, sobre a qual está edificado o povo de Deus, no Antigo ou no Novo Testamento, é Deus. E em 1 Coríntios 10, 4, Paulo diz que a rocha da qual eles beberam água representava quem? Cristo. Então Deus é a rocha da salvação no Antigo Testamento. Cristo é a rocha da salvação no Novo Testamento. Deus é o fundamento da igreja do Antigo Testamento. Cristo é o fundamento da igreja do Novo Testamento e Ele tem o primado. Isso aqui está no texto bíblico. Depois você vai para Samuel, em 1 Samuel 2, verso 2 e 2 Samuel 22, 32, ele reconhece a Deus como sendo a rocha. Davi faz o mesmo. Salmo 18, verso 2 e versos 31 e 46. E Salmo 92, 15. Fique tranquilo, se alguém está anotando e não está dando tempo, eu estou indo mais rápido por causa do tempo, mas está sendo gravado isso aqui, eu posso mandar o arquivo. O que eu vou fazer depois? Eu vou colocar esses textos. Eu vou pedir licença para a igreja, o Michel, se eu já conversamos sobre isso. Vamos pegar o vídeo, disponibilizar também no canal, e eu vou colocar esses textos para vocês pegarem lá, tá? Isaías, em Isaías 26, 4, 28, 13, 32, 2, fala que a rocha é Deus. Portanto, mesmo que a fé de Pedro em Jesus tenha sido chamado de pedra em Mateus 16, 18, a rocha, o fundamento da igreja não poderia ser Pedro, apenas Deus. Até porque Pedro, irmãos, fraquejou mais de uma vez. Vocês terem uma ideia, em Mateus 16, 23, Pedro se permitiu ser usado pelo diabo. E falou que Cristo não iria morrer numa cruz. E o que Cristo falou para Pedro? Arreda Satanás. Em outro momento, em Mateus 26, 69 a 75, Pedro negou Jesus. Se ele fosse o fundamento da igreja, que fundamento fraco nós teríamos? Porque apesar da sua grande liderança e importância, Pedro era um pecador. E somente um ser divino pode ser a rocha sobre a qual toda uma igreja é firmada e estabelecida, não um pecador. Pergunta número 5, estamos indo para o final. Aqui não é a pergunta, é a parte 5 do nosso estudo bíblico. Por que eu creio que a falta de base histórica sólida para crer no primado de Pedro, mesmo que exista muita literatura sobre isso, obviamente. Eu peguei aqui algumas anotações do Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 453, que eu creio que são muito interessantes. Você dá uma lida depois de uma aperfeiçoada. Agostinho, por volta do ano 400 depois de Cristo,
o maior teólogo católico dos primeiros séculos do cristianismo, ele deixa para seus leitores decidirem se Cristo, em Mateus 16, designa a si próprio ou a Pedro como a rocha. Então, isso aqui é interessante. Santo Agostinho é a base da teologia católica, né? Eu tenho a Suma Teológica dele e pretendo lê-la do início ao fim. Tenho usado para pesquisa, mas quero lê-la do início ao fim, porque isso é importante. Só que ele mesmo deixou a questão em aberto. Tá? Crisóstomo, o chamado pregador da língua de ouro, que é um outro pai da igreja dos primeiros séculos, diz que Jesus prometeu lançar as bases da igreja sobre a confissão de Pedro, não em Pedro. Isso aqui é importante, né? Que é o que eu comentei antes. E em outro lugar, Crisóstomo chama Cristo de nosso verdadeiro fundamento, no seu comentário sobre Gálatas. Autores católicos. Eusébio, historiador da igreja primitiva, ele cita Clemente de Alexandria declarando que Pedro, Tiago e João não lutaram pela supremacia da igreja em Jerusalém, mas optaram por Tiago justo como líder. Veja, Eusébio cita Clemente de Alexandria e nós vimos isso em Gálatas 2:9. Paulo considera quem as colunas da igreja? Tiago, Pedro e João. E Eusébio, citando Clemente de Alexandria, diz que eles não lutaram pela supremacia. Olha que diferença entre essas três colunas e vários papas que lutaram de forma absurda e muitas vezes cruel pela supremacia papal. Eles acabaram decidindo entre os três. Bom, os três são colunas. Mas vamos deixar a liderança com Tiago justo. Então, essa base histórica fornecida pelo catolicismo, ela não é tão forte assim. Porque existem outros teólogos católicos e historiadores que não creem como creem atualmente. E um outro detalhe, amigos. Quem foi o primeiro pontífice romano a alegar que sua autoridade provinha de Cristo? Leão I, por volta de 445 depois de Cristo. Não foi Pedro quem fez essa alegação. Quem eram as colunas de acordo com Gálatas 2:9 e 12? Tiago, Pedro e João. O primeiro que fez a alegação de que a autoridade dele vinha de Cristo, com base lá em Mateus 16, foi Leão I, no século V. Eu prefiro acreditar em Pedro, em Paulo, do que em Leão I. E vocês? Eu acho que a resposta é bem clara, né? E aí tem uma citação do comentário bíblico, páginas 453 e 454, que eu achei muito interessante, um argumento. Preste atenção nesse argumento aqui, ó. É realmente estranho que se fosse isso realmente o que Cristo quis dizer, de que Pedro seria o primeiro papa, lá em Mateus 16, 18, 19, né? É realmente estranho que nem Pedro, nem qualquer outro dos discípulos, nem outros cristãos ao longo de 4 séculos descobriram essa verdade. Ou seja, foi Leão I, no século V, que descobriu essa verdade. Pedro, Paulo, Tiago, ninguém descobriu essa verdade, foi Leão I. Olha que arrogância. É extraordinário que nenhum bispo romano tenha descoberto esse significado nas palavras de Cristo, até que um bispo do V século considerou necessário encontrar algum apoio bíblico para o primado papal. O significado atribuído às palavras de Cristo, por meio da qual fazem conferir a primazia sobre os chamados sucessores de Pedro, os bispos de Roma,
está em completo desacordo com todos os ensinamentos que Cristo transmitiu aos seus seguidores, como em Mateus 23, 8 a 10. Quem dentre vós quiser ser o primeiro, ou o líder, é aquele que serve. Que o Mershaus falou, já liderança servidora. A liderança servidora ensinada por Cristo não tem nada a ver com as sucessões papais. Porque o papado ao longo dos séculos você vê, é uma disputa por poder político e religioso muito grande. Isso não condiz com o Espírito de Cristo, de liderança servidora. E para finalizar a última parte do nosso estudo, a quem foram dadas as chaves do reino em Mateus 16, 19? Realmente, ali no texto, Cristo está falando para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino. Mas duas perguntas devemos fazer ao texto. A primeira, o que são essas chaves do reino? E segunda, só Pedro as recebeu? Essas duas perguntas nós temos que responder. E aonde que nós buscamos essa resposta? Tem que ser no texto bíblico. Primeiro, obviamente, as chaves do reino ali foram dadas ali para Pedro, porque ele foi o primeiro a fazer aquela confissão. Em João 21, 15 a 18, Pedro recebeu uma incumbência de apacentar as ovelhas de Cristo, só que esta incumbência era, grava isso, compartilhada, não exclusiva. Como que nós provamos isso? Atos 20, 28. A incumbência de Pedro de pastorear a igreja era compartilhada, não exclusiva. Atos 20, 28. Paulo, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pedro recebe a incumbência de pastorear a igreja, mas é algo compartilhado, porque Paulo diz que para todos os líderes ali, pastorear a igreja de Deus. Portanto, Paulo aqui não dava a Pedro a ênfase que a igreja católica dá hoje. As chaves, amigo, do reino, dos céus, são as palavras de Cristo, o poder do evangelho. Se você ler, por exemplo, João 6, 63, 68, Cristo fala que as palavras dele são vida. As palavras dele levam à vida eterna. Então, o poder do evangelho é o que permite a entrada no reino dos céus. Só que Deus, ele não compartilhou essas chaves só com Pedro, Cristo. Ele compartilha com os demais discípulos também, em dois contextos. No contexto da disciplina eclesiástica, em Mateus 18, 15 a 18, ele fala ali naquele contexto, né? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, assim eu farei por meio de vós. No contexto, ele está falando o seguinte: se vocês se reunirem e decidirem que alguém é gentil ou publicano, o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Então isso é compartilhado. Ali em Mateus 18, Cristo estende esta capacidade de fechar o reino dos céus. Essa capacidade é estendida e é compartilhada com os demais seguidores, não apenas com Pedro. Esse é o primeiro ponto. Outro detalhe, isso também é compartilhado no contexto da evangelização. João 20, 23, e com isso aqui eu finalizo. Quando Cristo dá a nós, seus seguidores, a possibilidade de, através da pregação do evangelho, fechar ou abrir o reino dos céus para alguém, amigos, isso é de forma indireta, porque de forma direta só Deus pode fazer isso. Quando você prega o evangelho, de uma forma indireta você abre, você está com as chaves do reino dos céus, que são as palavras do evangelho,
Você abre o reino dos céus para o indivíduo porque ele aceita. Agora, quando ele rejeita, a mensagem que você deu a ele fecha o reino dos céus porque ele rejeitou a Cristo como Salvador. E em João 20, 23, é dito assim: se de alguns perdoardos os pecados, são-lhe perdoados. Se os lhes retiverdes, são retidos. Em que contexto? Não é para falar do primado de Pedro ou sobre a confissão auricular. Olha o verso 21, ó. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em que contexto os seguidores de Cristo podem perdoar pecados? No contexto da pregação, no contexto da missão de pregação do Evangelho. Se você leva o Evangelho e a pessoa aceita, você está levando perdão a ela, mas quem comunica esse perdão é o sangue de Cristo. Então é no contexto da missão que isso acontece. E eu finalizo, amigos, perguntando duas coisas para vocês. Já que as chaves do reino são as palavras de Cristo e o Evangelho, que tem o poder de abrir ou fechar a porta do reino dos céus para alguém, você tem usado as chaves do reino? Você tem usado as chaves do reino, as palavras de Cristo na sua vida, diariamente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: você tem usado as chaves do reino na vida de outras pessoas, pregando o Evangelho para elas através do exercício dos seus dons espirituais? As chaves do reino, que são as palavras de Cristo e o poder e as palavras do Evangelho, elas foram confiadas a você também. E se você quer ser realmente um verdadeiro discípulo, você precisa nascer no reino de Deus como um missionário. Porque aquele que recebe da água da vida se torna uma fonte a jorrar a água da vida para outras pessoas. O que você tem feito com as chaves do reino que Deus deu tanto a Pedro quanto a todos os seguidores de Jesus Cristo? Você tem escondido essas chaves na sua gaveta? As palavras de Cristo, as chaves do reino, não estão sendo abertas por você diariamente? Você tem passado mais tempo com o Instagram do que com a Bíblia? Você tem feito uso das chaves do reino para tornar o céu acessível aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos? Você é chamado por Deus para ser um sacerdote, tanto do seu lar quanto um pregador do Evangelho. Este é o privilégio que Deus deu para você. Este é o privilégio, este é um conhecimento precioso que Deus deu para nós, protestantes, mas que Ele quer também que os nossos sinceros irmãos católicos, apostólicos, romanos entendam. Que apesar de ser importante sim ter um líder espiritual, o sacerdócio é para todos os crentes, porque todos recebem dons espirituais, todos devem pregar o Evangelho. Não enterre o seu dom, não enterre os seus talentos, porque a pessoa mais beneficiada com o exercício de um dom espiritual é você mesmo. Quando você deixa de usar o seu dom espiritual, você está deixando primeiro de salvar a você mesmo. Então repense a sua vida. Confesse diariamente que Cristo é o Filho de Deus, assim como Pedro fez. Mas tenha Cristo como a rocha da sua salvação. Deus te abençoe. Tenha um feliz sábado. E nos vemos logo mais às 15 horas. Um abraço.